Estamos na Semana de Enfermagem do Corém Paraná, com muitos apoios, apoio do COFEM, apoio da Simoneto Móveis Planejado, que nos emprestou toda a ambientação desse cenário. Hoje o Corém Paraná está falando sobre o protagonismo político da enfermagem, quebrando os paradigmas do cuidar. E comigo aqui quem está é o Fábio de Mello. Fábio de Mello, ele é graduado na UniOeste de Foz do Iguaçu, tem mestrado na Federal de Pelotas, é doutor pela USP de Ribeirão Preto em Saúde Pública e está secretário de Saúde Municipal de Santa Terezinha do Itaipu. Ele também é coordenador do curso de enfermagem da UDC de Foz do Iguaçu. Fábio, seja bem-vindo ao Corém Paraná. É um prazer receber você aqui e hoje conversarmos sobre esse quebra de paradigma, né? Porque a enfermagem é aquela enfermagem que é para cuidar, que é caridosa, e nós estamos hoje falando sobre política, né? Seja bem-vindo ao Corém Paraná, se apresente e introduza esse assunto para nós, Fábio. Eu que agradeço ao Corém Paraná a oportunidade de estar aqui representando toda uma classe, né? São muitos secretários municipais de saúde que são enfermeiros, né? E também a parte da universidade, né? A coordenação do curso de enfermagem que eu tenho. E agradeço o convite do Corém, espero contribuir aí com a minha fala, com a minha prática do dia a dia, né? E é um momento muito especial, porque a enfermagem está num momento especial, né? Apesar de ser a Semana de Enfermagem, hoje ser o Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio, a gente tem que comemorar o exemplo, né, a profissão da enfermagem todos os dias. Ela esteve em protagonismo durante a pandemia, ela levou o sistema de saúde público do Brasil, o SUS, com o seu cuidado, com os imensos e eternos plantões que a gente conviveu e depois com a maciça vacinação que o Brasil pôde ofertar à população. Então, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, ele está em evidência e a gente precisa ser mais protagonista político da nossa profissão, da nossa área, para aí sim entrar em ambientes que a gente ainda não tem voz. Então, acho que esse é o momento e essa fala com o Corém é muito importante, até pela pouca experiência que eu tenho, mas que eu possa contribuir em virtude de estar nesse meio político, né? Quando eu fui convidado a ser secretário de saúde do município de Santa Terezinha, há 9 anos, eu lembro muito bem que eu fiquei me imaginando, mas eu não sou político, eu sou técnico. E aí na conversa com o prefeito, que é técnico e estava gestor, ele me falou assim, faça o teu trabalho como você sempre fez, que você já está fazendo política para mim. E aí eu entendi, né, esse espaço que o cuidado da enfermagem tem dentro da política, apesar de não ter o reconhecimento que a gente espera, né? Então foi um momento de uma decisão muito grande, porque é todo um sistema, né? Você não é mais só chefe da equipe de enfermagem, você é chefe de um sistema, né, que tem direção única dentro do município, e é o secretário de saúde que responde. Mas de lá para cá a gente pôde contribuir muito, tanto tecnicamente como politicamente, dentro do município, na região. Também quero colocar aqui que estou, né, na presidência como primeiro diretor administrativo do COSENS Paraná, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do nosso estado. Então a gente está aí na luta diária para a evolução da nossa profissão. Fábio, tem muitos graduandos que estão nos assistindo, tem muitos enfermeiros que estão em início de carreira. Não, porque não, enfermeiros que estão há muito tempo, enfermeiras há muito tempo na profissão. Então, assim, você podia contar para nós como você escolheu a enfermagem? Por que você escolheu a enfermagem? E depois, como a enfermagem escolheu você para falar pela população, para estar na política,
fazer essa gestão na política? Eu sou muito grato à enfermagem, né? Na verdade, quando eu me formei, né, e tinha que ter uma escolha de graduação, eu queria algo da saúde. E na região não tinha muita oferta, né, como hoje tem, de cursos na área da saúde. Então eu tentei vestibular em odontologia, aqui em Curitiba, tentei vestibular em psicologia, lá em Maringá, passei inclusive lá, e aí abriu-se a primeira turma de enfermagem na UniOeste de Foz do Iguaçu, era uma extensão de Cascavel, e eu precisava fazer uma faculdade, uma universidade gratuita, né? Minha família não tinha condições, e se ela fosse de dia, né, eu não conseguiria trabalhar. Então foi uma escolha mesmo pensando no que eu gostava e na oportunidade que eu tive. Então fiz o vestibular ali em Foz do Iguaçu, passei, lembro até hoje que fui com uma colega que queria muito enfermagem, e eu infelizmente ainda não conhecia a enfermagem, vinha conhecer na cadeira acadêmica. E de lá para cá eu me identifiquei muito, tanto que eu podia ter trocado para a psicologia, ido para Maringá, porque era um semestre depois, mas eu decidi que não, apesar de todos os comentários negativos que eu recebi nesse momento de escolha, né? Um rapaz fazendo enfermagem, né? Então há uma desconfiança de gênero, de tudo mais, né? Infelizmente as pessoas confundem isso. E depois, mas você não é melhor você fazer medicina, porque já que vai estudar para ser quase médico, então faça a medicina, né? Então, a gente lidava muito mais, hoje eu acho que caiu um pouco né, como eu estou na universidade, eu vejo que caiu um pouco esse paradigma, mas eu resolvi sim encarar, eu gosto, né, comecei a gostar da enfermagem, e desde a universidade eu acabei gostando da área da liderança, né? Como universidade pública, a gente tem muito do SUS enraizado, né, dentro da universidade pública, e aí eu me identifiquei com a área, saí da universidade, tive várias ofertas de trabalho, prestei concursos, passei em concursos, entrei como enfermeiro, mas toda vez que eu ficava numa área, passei por diversas áreas já, atenção primária, urgência e emergência, atenção pré-hospitalar, em SAMU, já fui para ambiente hospitalar, já trabalhei em áreas de clínica geral, oncologia, mas eu ficava pouco tempo e já me chamavam para gerência, para gestão, para parte administrativa. E aí, antes de ser secretário, eu atuei como coordenador de enfermagem, de equipe, já atuei como diretor de saúde, como coordenador de programas de saúde pública. Então, sempre voltado para essa parte de gestão. E meus professores falavam na época, né, que eu tinha a gestão comigo. E dito e feito, eu tenho 20 anos já de formados e dentro da área de gestão eu já estou há 14 anos. Então foram 6 anos apenas dentro da assistência, mas gosto muito da assistência, né? Faço parte. E eu vejo que a enfermagem me escolheu, né? Depois de eu ter escolhido ela, por causa desse protagonismo mesmo dentro da gestão, né? Então a gente acaba dando voz à profissão, dando voz a uma classe, e as pessoas acabam te seguindo como líder, achando que você realmente tem essa liderança e te empoderam, né? Eu vejo que a gente acaba sendo empoderado a partir do momento que a enfermagem olha para a gente, não mais nós somente olhando para a enfermagem. E hoje eu tento trabalhar isso também na grade acadêmica, né? Que o aluno busque esse perfil de liderança, de lidar com conflitos, o jogo de cintura, as habilidades que não estão escritas em nenhum lugar, né? Não tem teoria e nem prática para essas habilidades, que é a do dia a dia, para que eles abracem também a causa da gestão, porque eu vejo o profissional enfermeiro como mais habilitado para a área de gestão, né? Tanto na sua formação, na sua visão holística, mas também na sua prática, né? É ele que engloba toda a equipe, inclusive a equipe multidisciplinar, não só a equipe de enfermagem, e a gente vê isso no serviço, né? Quem é o responsável, quem é o gerente, quem eu procuro para resolver o meu problema? Fala com o enfermeiro, né? Então eu vejo que hoje a gente tem esse espaço e a gente precisa, como eu já referi antes, fazer com que esse espaço esteja também dentro da política, dentro dos locais onde a saúde é decidida.
A gente percebe que, como na tua fala, né, que o líder ele é nato, mas tem algumas pessoas que conseguem desabrochar a liderança dentro dela, mesmo nunca tendo pensado em ser líder, justamente por ter uma prática profissional muito boa, ter um embasamento científico. Hoje, lá na graduação, com os alunos, o que é mais forte? A liderança pela a sua liderança nata ou aquela liderança conquistada pela competência? Eu vejo que a gente tem esses dois grupos, né? Aqueles que chegam e a gente já percebe que é líder nato, não é a grande maioria. São algumas pessoas que se destacam desde o começo, que a gente observa que realmente serão líderes, que têm esse perfil, né, de administrador, de empreendedor. Mas a grande maioria a gente tem que lapidar, né? A gente tem que, trabalhando com a técnica, embutindo a prática e criando atitudes, né, a gente consegue trazer outros líderes. E hoje eu vejo que a maioria, né, dos enfermeiros são líderes, eles conseguem, ou sendo naturalmente, ou através da graduação, mas infelizmente a gente ainda está num momento muito pacífico, né, de passividade das situações, da gente se acomodar dentro da profissão e mesmo dentro da área da saúde, né, de trazer toda essa história, né, que a gente já sempre, como você também colocou no início, né, sempre foi uma profissão de doação, de benevolência, de aceitação, de abnegação, né, de o próximo sempre primeiro, não eu, não os meus interesses. E eu acho que a gente precisa, através dessa liderança, tentar romper com esse paradigma, né, que a gente tem aí, infelizmente ainda, do modelo biomédico, né, da gente estar sempre à mercê dos cuidados do outro, da prática do outro para exercer a nossa profissão. Então, acho que é um dos grandes desafios aí para os novos líderes que estão surgindo. Nós temos na nossa equipe os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que eu tive o prazer de trabalhar com muitos que são incríveis. Pessoas assim que têm também uma liderança nata, né? Mas eles trazem também isso, essa liderança e também eles se diferenciam na assistência. Então, eles arrebatam pessoas, né? O que você diria para esse técnico de enfermagem, esse auxiliar de enfermagem que é líder, que sempre teve aquela vontade de fazer algo mais pela enfermagem, essa garra pela luta? O que você diria para essa pessoa, para esse profissional que hoje é o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo na assistência? Muito bem lembrado isso. A gente precisa ressaltar a importância da equipe técnica, né? O enfermeiro não faz nada sozinho. E a equipe técnica, ela precisa ser mais coesa com o próprio enfermeiro. Então eu vejo que a gente precisa de união da classe, porque não é porque ele não é um enfermeiro que ele não pode só ser o líder, né? Então a gente tem que ter liderança democrática, a gente tem que ter equipes democráticas, né? Não de um único líder ou de uma única voz. Então o que eu vejo hoje, para você que é técnico, auxiliar, que fica inseguro nesse momento, é trabalhar em equipe. Realmente criar espaço, né? E já existem alguns lugares que criam esses espaços para discussão da equipe, onde todos têm voz, não somente o líder, né, pela profissão, que é o enfermeiro, mas todos da classe. Então hoje eu acho que a gente precisa de mais união na nossa classe profissional. É essa união que vai fazer a mobilização social que a gente precisa. Infelizmente, quando a gente observa aí a enfermagem na política, né, a gente vê que é uma briga de classe, não uma briga social, né? A luta por seus direitos, seja financeiro com o piso salarial, seja com as 30 horas, né, que é uma luta antiga, mas que falta essa mobilidade social. Não é um problema da sociedade ainda, é só um problema de classe. E aí a classe desunida não consegue força para trazer à tona, né, para essa sociedade que elas precisam realmente do cuidado de enfermagem e que ele é importante, que se
equiparar a enfermagem para toda a área da saúde. Então a gente precisa de que todos da equipe estejam envolvidos. Então eu vejo que, não desmerecendo ninguém, né, nem enfermeiro, nem técnico, nem auxiliar, todos estamos na mesma luta, que é por uma enfermagem mais digna, né, mais emancipadora, que a gente precisa emancipar o nosso cuidado, e não é feio ou não é bonito, nós não temos diferenças, nós temos diferenças de graduação, de estudo, mas dentro do cuidado, né, todos devem prestar o cuidado. Todos estão ali para o bem do próximo, né? E é nisso que a gente tem que pensar. Mas para pensar no bem ao próximo, eu tenho que estar bem. E por vezes a enfermagem não está bem por essa falta de diálogo, dessa união. E a gente tem um sofrimento muito grande dentro da classe, né? E esse sofrimento ele fica restrito, infelizmente, nas reuniões, né? Acabou o plantão, acabou meu sofrimento. E não é dessa forma. Então, por isso a briga dessa nossa classe, ela tem que ser social, ela tem que chegar a outros níveis, para a gente sim fazer da política na enfermagem não somente a luta de uma minoria, né, que é uma maioria dentro da área da saúde, mas por interesses próprios, não por interesses da saúde. Falando em movimentação, nós estamos agora celebrando alguns passos que demos com a PL 2564, e a unidade que a gente teve, né, a movimentação, a enfermagem indo para a rua, o que a enfermagem poderia fazer, não só para que essa PL 2564 seja aprovada agora pelo nosso presidente da República, e também por outras legislações, outras brigas para melhoria, tanto do SUS quanto dos serviços privados, mas uma legislação que fosse encabeçada por enfermeiros na política, porque, como você mesmo disse, né, nós entendemos holisticamente do outro. Então, ninguém melhor do que nós para assumirmos essas posições políticas também, né, para defender os interesses, falar pelos nossos pacientes, né? O homem, por natureza, né, ele é um ser político, né? Então a maioria das pessoas falam, eu não gosto de política, eu não quero me envolver, eu não me envolvo em política. Mas não, todos nós somos políticos, né? E eu vejo assim que o poder que a política tem está na decisão de como iremos viver. Então, como eu quero viver? Se eu quero ter uma vida boa, né, e não estou falando financeiramente, estou falando uma vida com qualidade, eu tenho que ser um ser político. Para poder votar conscientemente, para poder me dispor a ser eleito, se eu for o representante de uma classe, para que eu possa fazer as mudanças necessárias, porque é um processo de construção, né? A sociedade é um processo eterno de construção. E imagina uma profissão, né? Então estamos eternamente em construção. Então a gente precisa que a equipe de enfermagem tenha mais voz, e para ter mais voz a gente precisa de espaços de negociação. E esse espaço de negociação não se limita ao meu trabalho, não se limita ao meu gestor, né, no meu trabalho. A gente tem que buscar as outras esferas, né? A gente vê tantas outras classes profissionais negociando com deputados, negociando com senadores e almejando melhorias para a sua profissão, né? Então, nós tivemos essa conquista recentemente, que esperamos sim ser sancionada, né? Porém, a gente não pode deixar isso esfriar, né? A gente precisa, a partir desse movimento, criar novos movimentos, maiores articulações políticas, como cidadão, eleger pessoas que me representem, né? E não que represente simplesmente algo que eu acho que é bom. Então a pessoa tem que ter uma ideologia que traga consigo aquilo que eu acho que é verdade para a sociedade, para a minha profissão, né? Então, esse ano teremos aí eleição, nós sabemos que vários enfermeiros são candidatos, né? Então, não é que precisa votar naquele enfermeiro, você precisa conhecer a história, ver as propostas, e por vezes
não vai ser o enfermeiro que vai resolver os problemas da enfermagem, mas alguém tem que encabeçar. Algum político precisa estar vinculado. Então, entender as propostas políticas já é um primeiro passo, né? Fazer essas articulações, criar esses ambientes de negociação. Então, a enfermagem é uma classe muito grande, mas infelizmente ainda pouco unida, né? A partir do momento que nós unirmos os esforços, da mesma forma que a gente tem para prestar os cuidados, que eu sei que todo enfermeiro, técnico e auxiliar zela pelo cuidado porque sabe da responsabilidade, do amor e carinho mesmo que tem para com o paciente. A hora que eu tiver esse zelo pela minha profissão enquanto categoria, provavelmente eu vou criar a voz necessária para brigar e lutar pelas necessidades da profissão como classe e não apenas individuais. Fábio, a nossa conversa está muito gostosa. Eu acho que o dia de hoje, falar sobre o protagonismo político, ele mostra que nós temos que ter outros diálogos assim, temos que abrir mais espaços como esse para a gente conversar, não só sobre política, né? Então eu quero convidar você a continuar essa semana com a gente, na Semana de Enfermagem. Nós vamos debater sobre empreendedorismo na enfermagem, nós vamos falar sobre trabalhos inovadores, pesquisas científicas que trouxeram uma grande relevância na assistência ao paciente. Nós vamos falar sobre a administração, os responsáveis técnicos de instituições, de grandes instituições, vão discutir sobre os desafios que a enfermagem tem na administração. Então, a semana está rica, então convido todos, se inscrevam nos cursos, vocês vão ser certificados. E eu quero aqui, em nome da doutora Rita Franz, dar as boas-vindas para você, para retornar quando for necessário, quando você quiser, e dizer para você, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, o Corém é nosso, vem para cá. Manda a sua sugestão de que tema você quer discutir, que seja discutido, que curso você gostaria de ter, porque o Corém Paraná ele está retomando as atividades com o NEP e vamos trazer muito crescimento para a nossa profissão, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima.